O autor aos Hebreus, ele quando ele começa essa carta, era uma carta doutrinária, ele vem falando sobre alguns pontos de doutrinas, como era feito no Velho Testamento, como o homem podia se achegar a Deus no Velho Testamento, e ele veio quebrando várias coisas, porque tudo aquilo apontava para Jesus. Tudo aquilo apontava para aquilo que é perfeito, que é excelente, que é maravilhoso, que é o nosso Senhor Jesus. E tudo aquilo que o Senhor Deus fez para o homem é pensando no benefício do homem, para que ele possa um dia ser incluído na família de Deus. Então Jesus ele veio para satisfazer a vontade de Deus Pai, porque nenhum homem poderia, por os seus méritos ou pelas suas forças, satisfazer a vontade de Deus Pai. Mas Jesus fez. E hoje, a gente viu que Jesus ele veio, a gente estudou um pouco sobre aquele trajeto que tinha ali o altar de bronze, tinha a pia, tinha o santo, depois o santo do santo. Tudo aquilo indicava a caminhada até o santo do santo. Então hoje vamos aprender que aqui, esse pedaço, tem várias partes que a Bíblia exorta a pecadores a se converter, mas essa passagem, ela realmente se atenta aos crentes, porque não tem como isso ser aplicado na vida de pessoas que não são crentes. Então começa o 19, tendo, pois, irmãos, e aqui a gente já tem uma confirmação, tendo, pois, irmãos, ousadia. Ele chama eles de irmãos, é lógico. A gente vê algumas partes, o próprio apóstolo Paulo falando, varãos, irmãos, e a gente entende que ele está falando de irmão porque ele era judeu e aquele povo também era judeu. Mas aqui ele não está falando disso, porque nós não somos irmãos dos incrédulos. Espiritualmente falando, nós somos irmãos daqueles que professam a Jesus Cristo. Então, essa carta, quando ele começa essa parte ele começa dizendo, tendo, pois, irmãos, ousadia. Ele fala, agora, irmãos, depois de tudo aquilo que eu fiz, o Senhor Jesus fez por cada um de vocês, vocês agora podem adentrar com mais segurança. Ousadia aqui parece uma palavra na nossa língua, parece que é uma coisa assim, eu posso entrar de qualquer jeito, ou uma forma arrogante, mas não. Ele está dizendo assim, agora o caminho está aberto. Vocês podem adentrar. Lá no Velho Testamento tinha todo aqueles rituais. Vocês foram preparados por Cristo Jesus. Então a gente temos que entender o trajeto daqueles homens quando eles iam adentrar ao santuário. O que eles faziam? Eles passavam ali pelo altar de bronze, depois pela pia, até lá. Então nós viemos, primeiro nós fomos iluminados pela palavra de Deus, Deus abriu os nossos olhos, reconhecemos o nosso ponto pecaminoso, que aquilo que nós fazemos é algo que aborrece a Deus, então agora Deus nos preparou para adentrar. Então ele fala assim, agora irmãos, tenham pois irmãos ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, né? Então agora nós devemos ter essa certeza, que cada um que aqui está pode entrar na presença de Deus, porque o caminho foi aberto. E aqui, é lógico, a gente estuda algumas outras religiões, a gente vê que algumas religiões diz que para que você se achegue a Deus, você tem que confessar talvez o seu pecado para um padre, ou você tem que passar por algum sistema da igreja. Mas aqui ele está dizendo agora, está livre o acesso a Deus. Não precisamos mais de padres, como no Velho Testamento, eles vinham e se ofereciam o animal, eles precisavam de um sacerdote, tinha um ritual, agora não precisa mais. Agora a igreja o caminho está aberto até Deus. Então, irmãos, quando nós pensamos, vamos raciocinar, isso é um privilégio. Pensa, irmão, quantas pessoas que queriam ter esse privilégio de fazer parte da família de Deus. E muitos olham para isso com os olhos de ingratidão. E aí ele diz no 20, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é,
pelo seu, pela sua carne. Pelo novo, por que novo? Porque agora aquilo da antiga aliança passou. Quando ele começa em Hebreus, ele fala isso, né? Primeiro já começa, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente, ele falou de várias maneiras, né? Ele falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós fala-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então agora esse caminho é novo. E para o autor e para os irmãos aqui de Hebreus era bem novinho mesmo, né? Porque esse caminho foi aberto. Vivo o caminho. Por que ele fala assim, novo e vivo? Por que vivo? Porque só há um caminho que dá vida ao homem. Só o caminho que leva a Deus. Só Jesus leva a Deus. Jesus, vamos até João. Eu marquei 4 ali, mas eu acho que é 14. 14:6. É isso mesmo. Eu marquei 4, mas lembrei que era. Que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho. Então, se Jesus é o caminho, e ele leva a vida, e só esse caminho da vida, todos os outros caminhos levam ao quê? À morte. Outro tipo de religião, ou qualquer outro pensamento que não esteja ligado a Jesus como caminho, não é vivo. É isso que ele está dizendo. Esse caminho não é vivo, é caminho de morte. Então, irmãos, parece ser uma coisa muito simples aos nossos ouvidos, mas é algo muito importante. E devemos nos alegrar, porque nós estamos no caminho aonde tem vida. Só Jesus pode dar vida. Não há mais nenhum caminho. Então, todos os caminhos que estão fora de Jesus estão caminhando para a morte. E pronto, acabou. É isso. E não tem conversa. E no 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Vamos até, o que seria a casa aqui, que o autor, e a gente vamos buscar isso na própria carta. O irmão Marcelo, o nosso pastor, ontem chegou perto desse versículo, né? Quando ele pregou ali em Ilha, ele falou sobre fidelidade, e não tem como o cristão verdadeiro não ser fiel a Deus, isso é um fato. No versículo 3 de Hebreus e o 6 diz: Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Então aqui, nós somos a família de Deus. Quando a gente pensamos em templo ou em casa, mas Deus não habita nisso. Ele se faz presente quando a sua igreja está reunida. A gente aprendemos isso na ceia, né? Porque nós não levamos a ceia aos doentes ou a pessoas que estão enfermas. Só poderíamos fazer isso se fosse toda a igreja, porque é o corpo reunido. E é assim. Então, aqui, a família de Deus. Então, no 21, ele vai dizer, e tendo um grande, o que nós temos hoje, que representa aos crentes? Nós temos um sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é o nosso sacerdote? Quem é o sumo sacerdote que representa a cada um de nós? Jesus. Como o próprio livro, a gente estudou sobre isso, tínhamos um cabeça federal, que era Adão. Quando ele cai, ele é o nosso representante. Mas quando nós somos alcançados por Jesus, agora ele é o nosso representante. Ele, Jesus, é o nosso sumo sacerdote. Então, aqui ele faz tudo para agora, no 22, ele vai começar a exortar, né? Que aqui vai ter, até o 25, 4 exortações. Que é do 22 ao 23, é algo que é de Deus. E depois do 24 ao 25, algo que nós fazemos como igreja. Então, o 22 diz assim: cheguemos com verdadeiro coração. Como assim, com um verdadeiro coração? Irmãos,
Parece algo repetitivo e isso é algo que todos nós estamos cansados de ouvir. Todo aquele que achega a Deus tem que ter um coração verdadeiro. Deus conhece a cada um de nós. E para que chegar, por isso que tem que ser, é por isso que o autor, quando ele começa aqui aos Hebreus, ele fala, tendo, pois, irmãos, ousadia. Por quê? Para se chegar com um verdadeiro coração, só o verdadeiro filho de Deus, o cristão, pode ter essa virtude. As pessoas que não são salvas não vão ter essa virtude. Eles não vão ter um coração verdadeiro, um coração como algo grato por tudo aquilo que nós temos estudado a respeito do nosso Senhor Jesus. E ele diz, no mesmo versículo, em inteira certeza de fé. Então você tem que se achegar primeiramente, se achega-nos com um verdadeiro coração e com inteira certeza de fé. Você tem que ter fé. Fé no quê? Em tudo aquilo que Jesus tem feito por você. Você tem que ter um coração realmente grato a Deus. Um coração realmente com sentimento de gratidão. Isso é o propósito de tudo aquilo que temos aprendido a respeito do Senhor. E eu confesso aos irmãos que essa igreja ela tem sido ensinada o verdadeiro evangelho. E por isso devemos nos achegar com confiança, esperança, que ele vai falar, mas devemos ter confiança e fé e certeza. Quando nós temos essa confiança e podemos nos achegar com um coração realmente verdadeiro, e a pergunta é, será que possamos falar a Deus realmente com um coração verdadeiro? Como fez o rei Ezequias? Talvez não. Mas, continuando. Tendo os corações purificados da má consciência. Então, primeiramente, nós temos que ter um coração verdadeiro. Depois devemos ter fé, confiança, que realmente Deus tem feito o melhor para nós. Aí depois, nós somos purificados da má consciência. O que é uma má consciência? É quando você sabe o que é certo e faz o que é errado. Você está sendo ensinado, você consegue entender na Bíblia, mas você procura fazer o errado. A sua consciência te leva ao erro. Mas você sabe o que é certo. Você aprendeu o que é certo, mas você não quer fazer o que é certo. Você pode ser enganado pela sua consciência? Pode. A sua consciência pode te enganar. Agora, cabe a cada um de nós, se isso tem acontecido, o que devemos fazer? Orar, pedir para Deus, para que possa nos fortalecer, nos dar uma consciência pura, onde possamos realmente adorar ao Senhor de uma forma verdadeira, que possamos ter um coração verdadeiro, que da nossa boca possa sair coisas boas e verdadeiras. Quando você é purificado, você não é só purificado a parte interna ou a parte externa, tem que ser todo o seu corpo, tanto dentro como fora. Agora a pessoa fala assim, Deus sabe que eu queria fazer, mas eu não fiz. Mas a sua conduta está dizendo o que você está fazendo. Você está enganando você mesmo, mas você quis fazer isso. Porque o que o seu coração está cheio, você vai florar. Então é por isso que devemos olhar para Jesus. Nós temos, ele vem falando, nós temos um sacerdote. Nós temos, e agora nós fazemos parte da família de Deus. Isso não é um privilégio que os ímpios têm. Mas nós temos, a partir do momento que adentramos na presença do Senhor, porque fomos resgatados pelo Senhor. E aí você vê que é uma sequência. Primeiramente eu me achego com o coração verdadeiro. Depois eu realmente tenho a certeza da fé em Deus. Depois o coração é purificado da má consciência. Depois o corpo é lavado com água limpa.
E aqui que nós entendemos que aqui é uma sequência. Primeiro tive que passar, como lá no Velho Testamento, dentro do Santo do Santíssimo, o véu. Quem é o véu hoje? Que representa. Você tem que passar por Jesus. Se você não passar por Jesus, não tem como. Depois de todas essas certezas, o que o crente, o verdadeiro servo de Deus, ele deseja? O batismo. Fazer parte de uma igreja. É uma sequência. A partir do momento que você realmente entende o que Jesus fez por você, entende que nós temos um sumo sacerdote, que nós realmente precisávamos de uma coisa perfeita como é o nosso Senhor, agora vem o sentimento de gratidão. E quando o sentimento de gratidão vem, os maus pensamentos, aquele coração que não era verdadeiro perante a Deus, porque tudo isso aqui é contra Deus, é aquilo que o nosso pastor pregou, acho que foi domingo, a respeito de Davi. Devemos pensar como Davi. Quando pecamos contra quem? Contra os irmãos? Contra o pastor dessa igreja? Não, contra Deus. E aí depois de tudo isso, de fazer parte, agora vem a responsabilidade do cristão. E aí no 23 ele vai dizer: retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Nós temos que realmente guardar essa certeza. Qual certeza? O que eu devo guardar? O que realmente eu tenho que realmente guardar? Toda essa certeza, a certeza de Jesus. É somente Ele. Olha o que Deus fez por cada um de nós. Ele deu a sua vida, guarde essa certeza. Quando você vir à casa do Senhor, venha com esse sentimento que você está servindo a um Deus que mandou o seu próprio Filho e Ele morreu por você e por mim. Então essa certeza nós devemos guardar. Essa é a esperança. Qual é a esperança do cristão? A esperança não é aqui. É um repouso que o próprio livro de Hebreus, tudo que a gente lê, a gente tem que buscar que o autor ele vai explicar. O que é a esperança do cristão? A luta vai existir. Mas a nossa esperança é no céu. É um dia estar no descanso do Senhor. E um dia nós vamos descansar. É lógico, a caminhada aqui não é fácil. Cansa. Tem hora que, diante das dificuldades, nós balançamos. Mas essa é a certeza, que um dia estaremos ao lado do nosso Criador. E aí no 24. E consideremos uns aos outros. O que ele quer dizer aqui? É aquilo que eu falei, agora que você faz parte de uma igreja. E o papel, irmãos, não é só do pastor. Quando Paulo fala em Efésios que colocou na igreja pastores, mestres, doutores, isso era para a edificação do corpo. Então, tudo isso que os irmãos têm ouvido, aprendido no domingo de manhã, devemos agora usar. Cada um, primeiramente, que cada um de vocês que estão aqui são importantes para Deus. Por que é importante? Porque Deus morreu por cada um de nós. As pessoas podem até achar que eu não sou importante e você não é importante, mas Deus disse que você é importante. É por isso que Ele olhou para você. E quando aí agora Ele salvou e fez essa igreja aqui em Três Lagoas. Agora a obrigação de cada um é observar ao seu irmão. Como observar? Como um pai observa o seu filho? Ele está aqui conversando, mas ele observa o que o seu filho está fazendo. É nesse sentido de observar, é cuidar. Hoje, vemos que faltou muita gente. Devemos estar observando o que será que aconteceu com aqueles que a gente sabe que não é de faltar. Essa observação, preocupação, porque ele é algo importante para Deus. Eu e você somos importantes, porque agora fazemos parte da família de Deus. Porque Deus colocou isso dentro da igreja. É lógico que vamos chegar lá, não tem como
e eu vou falar isso para que possamos amadurecer essa ideia e pensar, tudo isso que nós estamos falando não tem como fazer sem igreja. Não existe desigrejados. Isso é uma obra do diabo. Não tem como você fazer isso que está falando aqui fora da igreja. E se a gente ler eu não vou falar agora, mas o 26 e 27 ele vai bater muito forte. E tudo isso que vai falando aqui não é sobre ladrão, roubo, é sobre pessoas que abandonaram a igreja. Então é algo perigoso. É algo que devemos nos preocupar. Mas parece que não. Parece ser normal. E principalmente, irmãos, agora, depois da pandemia, muita gente na internet trazendo estudo e pregações. As pessoas estão deixando de vir à igreja, porque estão em casa ouvindo a palavra de Deus. Mas isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos que fazem parte desta igreja estivessem aqui hoje. Essa é a vontade de Deus. Se não estão, aqueles que não estão por algum outro motivo de força maior, Deus sabe. Mas muitos talvez não estão aqui por rebeldia, preguiça. E Deus vai cobrar. Porque a igreja é de Deus, a igreja não é minha, não é do pastor, não é dos irmãos que vêm aqui, é de Deus. E se Ele estabeleceu, e a gente estamos lendo que Ele é o nosso sumo sacerdote, sobre a casa de Deus, é o que diz o versículo 21. E aí depois ele fala que devemos realmente guardar a nossa confiança, a certeza, a nossa esperança de Deus. E agora ele diz o 24, que devemos, considerarmos os nossos irmãos para nos estimular ao amor e às boas obras. Como vamos estimular esses irmãos? Irmãos, ninguém foi chamado para ser um ouvinte sentado no banco. A gente já ouviu isso várias e várias vezes aqui. A gente vê que Deus tem falado. É a Bíblia que fala, não é a gente. Aquele irmão que foi chamado e ele passa 1, 2, 3, 10 anos, ele não consegue trazer uma palavra de conforto para um irmão, ele não consegue ler um versículo. Irmãos, você não entendeu o plano da salvação. Porque, desculpa, mas essa igreja, Deus colocou um pastor que nos ensinou. Não podemos jamais dizer que nós não aprendemos a verdade de Deus. Muitos podem até não fazer parte, estar em alguma cidade, que pode acontecer, de não existir uma igreja verdadeira, uma igreja onde prega a Cristo, e eles não têm condição, mas também isso não deve ser normal. Eles têm que procurarem uma igreja, eles têm que congregar. E é isso que nós devemos alertar os irmãos. É isso, irmãos, o que tem acontecido. E trazer uma palavra de exortação, de conforto. Fala, irmãos, tem algo para fazer. A igreja, irmãos, tem muita coisa para ser feita. Não é só pregar, não é só limpar. Tem trabalho para todos que queiram trabalhar. Mas se você vai trabalhar, não é para mim, não é para os irmãos. Você vai fazer algo porque Deus falou que você tem que fazer. Esquece, outra coisa que não entra na minha cabeça, eu não consigo compreender, a pessoa fala assim, quando eu senti, quando me der... Não, esquece, não existe sentimento seu no cristianismo, não no que eu conheço. Jesus, Deus nos chama para trabalhar. Se você veio aqui e passa 10 anos só sentado, você não entendeu o seu chamado. Não é obrigação só do pastor exortar, ele vai pastorear. Mas para cuidar de todo esse rebanho é a obrigação de cada um. Você tem que estar cuidando do seu irmão. Porque senão é assim, o irmão, vou ligar para o pastor resolve isso, o pastor resolve aquilo. Sim, se você não consegue, tudo bem. Mas você tem a obrigação de cuidar do seu irmão. Você tem a obrigação de observar, e isso faz parte da igreja, e depois eu também sou observado pelos irmãos. Se eu faltar e estiver em erro, os irmãos podem, porque não é assim quando estamos sentados aqui diante de toda a igreja. E o que nós falamos quando nós
somos examinados para fazer parte da igreja. Você concorda disso? Sim. E aquilo que você fez perante a Deus. Olha o perigo. Você diz algo, mas você não faz. Você está mentindo a Deus. Olha o perigo. Quando você... Eu ouvi isso uma vez, acho que foi não lembro de quem foi. Se você se propôs em fazer algo, faça. Tem gente que se propõe, ele se identifica para fazer algo, mas depois ele não faz. Não é assim na casa de Deus. Não devemos levar as coisas de Deus dessa maneira, porque não é assim no nosso trabalho. Não é assim na escola, onde o professor pede algo e as pessoas fazem. Mas por quê? As pessoas estão esquecendo o que é mais importante, as coisas de Deus. As pessoas estão se preocupando com tudo, menos com as coisas de Deus. E a gente vê isso. E nós, como igreja, devemos melhorar muito. Muito, todos. Nós devemos melhorar. Para que possamos agradar a Deus, não aos homens. Todos nós temos a oportunidade de fazer algo, mas não queremos fazer. Não porque não temos capacidade. Talvez porque o irmão A e B. É lógico que, irmão, quando o autor ou a gente estamos estudando, não é aquela pessoa também que agora eu vou estar vigiando o irmão e o irmão entrou na porta ali, eu vou cutucar ele e falar, não é isso. Irmãos, quando a gente, como é pai, e a gente observa o nosso filho, tudo que a gente vai fazer é pensando no melhor para o filho. Uma coisa que eu falo assim, a gente tem um pastor que nos ensinou, e muitas coisas eu gosto de colocar em prática porque eu sei que vai dar certo. E o nosso pastor ensinou, nosso pastor Marcelo, quando você for corrigir o seu filho, fale para ele que você está fazendo aquilo porque a palavra de Deus disse. Não é porque eu quero, porque eu acho bonitinho, porque minha filha, a Giovana, ela tem 19 anos. E ela não vai vir, um exemplo, com a roupa que ela quer. Por quê? Eu vou pegar a Bíblia e vou falar assim, essa não é a vontade de Deus. Por mais que ela venha contrariada, mas eu como pai tenho que mostrar para ela que é Deus. Quando ela faz algo, ela está ferindo a Deus. Não a igreja em si, as pessoas, mas a Deus. E lógico que depois os irmãos acabam se escandalizando, aqueles mais fracos vão sofrer mais. Então tudo aquilo que vamos fazer, vamos corrigir, vamos fazer, porque Deus disse, não porque eu acho bonitinho. Irmão Azarias, eu acho que você está cortando o cabelo muito baixo. Eu já não tenho muito. Mas isso é talvez, não está na Bíblia. É um capricho seu. Não é dessa maneira que devemos. Mas sim, essa preocupação. Irmão, eu tenho visto que o irmão está muito ausente, o irmão era frequente na igreja. O que tem? Tem acontecido alguma coisa? Queria deixar uma palavra para o irmão. A Bíblia diz isso e isso. Podemos orar? Porque a gente escuta muito isso, né? Mas eu tenho orado pelo irmão. Igual falou para minha esposa assim, quando coloca no grupo lá, o irmão pede oração e fala assim, orando. Quando você diz que está orando, ore. Não faça só bonitinho ali escrever, não, porque Deus está vendo. Se você não vai fazer, não ponha. A gente tem que tomar cuidado com esses detalhes. Porque tem hora que a gente queremos se aparecer. E não é esse o objetivo. Devemos, sim, buscar a correção do irmão, ou quando nós somos corrigidos, para o crescimento, primeiramente, daquele irmão e da igreja. Quem vai crescer é a igreja. E isso vai agradar a Deus. E aí o 25, para encerrar. Então, tudo isso aqui só vai se aplicar se tivermos reunido como igreja. Porque se não tiver na igreja, esquece. Não tem como fazer isso aqui. Não tem como você cuidar do seu irmão fora da igreja. Não tem como você ser cuidado pelo seu irmão fora da igreja. Então, viu como as coisas de Deus tudo se encaixa? Não tem como. Então, aonde que entra aqui congregar em casa? Mas eu estou estudando em casa com a minha família. Esquece. Isso é bom. É o dever de todos nós estudar. Mas tem que estar na igreja. Que diz assim, não deixando
nossa mútua congregação, como é costumes de alguns. Aqui o autor ainda foi, né, por ainda que eu pense que foi Paulo, né, mas Paulo em algumas cartas ele dá nome, né? Aqui ele não quis briga, né? Ele falou, não vou falar, alguns. Talvez se fosse Paulo, ele falasse, ó, fulano de tal não tem vida, ó, abandonou. Então era costume de muitos, é lógico que a gente estudando a carta sabe que a dificuldade daqueles irmãos era grande, a perseguição era grande, e eles eram tentados a deixar, talvez pela própria pompa da religião judaica, porque a igreja não tem isso, a igreja de Cristo não. Já falei várias vezes aqui, é o púlpito, é a pregação do evangelho. Não tem teatro, não tem a bateria, não tem nada que o homem possa se alegrar, tem a palavra de Deus. Então muitos voltaram atrás pela perseguição, é o que diz Hebreus 11, a gente vê que muitos pela fé, mas muitos voltaram atrás porque a família corria perigo. E hoje em dia, será que isso pode acontecer? Pode. O mundo tem muito a oferecer. A gente vê pessoas que durante a semana estão ausentes. Por que eles estão ausentes? Por quê? É assim que começa. Ninguém acorda um dia e fala assim, eu não vou mais à igreja. Começa como Ló, né? Armando as suas tendas, foi indo até ele chegar naquela cidade. Então, irmãos, devemos tomar muito cuidado. Porque é assim que as pessoas viram as costas para Deus. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vides que se vai aproximando aquele dia. Que dia? O dia do Senhor. As pessoas estão brincando, mas vai chegar o grande dia. Eu não vou entrar aqui, mas eu vou só ler para os irmãos pensar a respeito desse versículo. E aqui a gente tem que olhar no contexto. Ele está falando qual é o objetivo do autor. As pessoas estavam virando as costas para Deus. Eles estavam deixando a sua congregação e voltando para o judaísmo, deixando aquilo que eles tinham de mais excelente. Por isso que ele fala assim, agarre firme, retenha firme, confesse a confiança, a esperança, a certeza de Jesus. Agarre, porque muitos estão largando, muitos que aprenderam a verdade. A gente vê isso nos nossos dias também. Muitos estão deixando a palavra do Senhor, a verdade, e voltando a várias igrejas que não pregam a verdade. E muitos estão voltando. E o 26 diz assim, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. E o 27, mas uma certa expectação horrível de juízo. Aqui a gente vai estar falando, quando ele vir, olha o que vai acontecer. E isso aqui, a gente vai, no próximo, a gente vai abordar isso aqui. Isso vai acontecer com quem? O autor aos Hebreus está falando do quê? De irmãos que estavam deixando a fé, a igreja, abandonando a igreja. Olha o perigo de você deixar de congregar. Por isso que o fato de você falar assim, eu vou ficar em casa, e lá eu vou cultuar a Deus, porque aonde 2 ou 3, até lembrei desse versículo, pastor, mas vamos lá, porque esse é um versículo que todo mundo que se reúne em casa, fala assim, mas irmão, onde 2 ou 3 estiver reunido, Deus se faz presente, mas ele não está falando de igreja ali. O que Mateus 18, 20. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio dele. Mas aqui está falando do quê?
Está falando de igreja? Aqui estava falando do irmão, quando ele errar, você pegar uma testemunha, vai lá e fala com o seu irmão, se ele não ouvir. Não está falando de igreja, então esquece, não tem essa. Por isso, olha o perigo de você pegar um versículo fora do seu contexto e querer usar lá em Hebreus, esquece. Isso não cabe, não tem nada a ver. Aonde tiver 2 ou 3, não é uma igreja. Está falando ali que ele se faz presente, que está corrigindo aquele irmão, e aquele irmão, se ele não quiser ser corrigido, que tire ele. É isso, é correção. É por isso que devemos estudar a palavra de Deus. É por isso que devemos examinar. E todos nós, irmãos, todos nós podemos. Eu falo por mim, eu tenho dificuldade. Alguns irmãos que me conhecem sabem. Graças a Deus que Deus tem me dado um pouco de conhecimento, que para mim é muito, que eu vejo que tem pessoas bem mais capazes. Mas eu fico triste, porque hoje a gente prepara a mensagem e queria que os irmãos estivessem aqui para ouvir o que Deus tem a falar. Então, irmãos, não caia nesse erro. Não deixe de congregar. Se alguém que talvez nos ouve, está pensando em parar ou acha que pode somente ouvir as pregações e ser crente na sua casa, esquece. Tem que estar em uma igreja verdadeira, onde Cristo é pregado. Porque senão você vai correr esse risco. Que naquele dia você não está entre a família de Deus. Mas ele não estava falando daqueles que roubam, daquele que está adulterando, mas aqueles que abandonaram a fé genuína. Ele está falando que isso vai acontecer por aqueles que ouviram, como diz lá no capítulo 6, eles foram iluminados pelo verdadeiro evangelho, mas não quiseram nada. Eles voltaram, eles disseram não a Jesus. Porque o que está acontecendo aqui é algo, e a gente crê nisso, na suficiência das Escrituras, que é a vontade de Deus. Então, irmãos, que possamos todos os dias valorizar a nossa igreja, valorizar o culto, porque isso é bíblico. E que possamos também estar ajudando aqueles irmãos que estão mais fracos, e que possamos não somente ser ouvinte, mas também participante, trabalhando na obra do Senhor, ajudando em algum campo, cada um de nós podemos trabalhar. Amém?